Tudo bom? Hoje é dia 10 de agosto, dia dos pais. Eu cheguei a dar um tempo na gravação desses meus vídeos porque esse é um assunto muito delicado para mim, que me traz muitas dores, né? Desde a minha separação da mãe deles, com a mãe deles, né, que foi de uma forma muito abrupta e muito violenta, praticamente na véspera do Natal de 2014. Eu nunca mais passei o Natal com meus filhos. O Dia dos Pais eu levei acho que uns 4 anos sem passar, depois voltei a passar o Natal, Dia dos Pais com eles, só que desde o último problema que teve na saúde da mãe deles, que eu nunca mais consegui passar um Dia dos Pais e na verdade eu tenho até dificuldade em conversar com meus filhos. Isso tudo é fruto do quê? Da alienação parental violenta cometida pelo avô deles e por um tio-avô. Vamos falar seriamente agora, né? Eu acho que todo homem de caráter, um homem sério, honesto, ele enfrenta seus problemas de frente. Se eu tenho alguma diferença com alguém, eu sento, olho nos olhos da pessoa e vou discutir o problema. Se tiver alguma dificuldade, eu peço uma intermediação. Agora, as pessoas de caráter duvidoso, as pessoas de má índole, covardes, o que elas fazem? Elas fogem da conversa e atacam pelas costas. Tá? Um homem de caráter jamais vai atacar outro pelas costas. Um homem de verdade honra a sua dignidade, o seu caráter, a sua maneira de viver. E eu acho que quando as pessoas têm caráter duvidoso, elas agem dessa forma. Então vamos aos fatos. Tá? Eu aqui hoje vou detonar realmente essas duas pessoas. O avô dos meus filhos tinha, ele já faleceu, ele tinha um lado muito bom. Era uma pessoa até. Tinha um lado. Boas coisas, tá? Não, era um bom avô, era presente, muito dedicado aos meus filhos, isso eu não posso negar. Mas nunca foi um homem, vamos dizer assim, privilegiado intelectualmente. Pelo contrário, ele tinha até algumas qualidades, alguns tipos de inteligência, mas a inteligência intelectual era um pouco limitada. Tá? E eu sempre comentei isso. Até meus filhos, crianças, diziam: vovô é sem noção. Né? Então, existia uma dificuldade. E ao longo do relacionamento, ele contando histórias da juventude, da infância, da adolescência, da juventude dele, eu percebi alguns pontos onde não vi com bons olhos. Tá? Eram pessoas. Lógico, ele justificava as suas atitudes, mas para mim eram atitudes covardes de um homem de princípios duvidosos. Tá? Não vou entrar em detalhes, né, mas aconteceram. Que meus filhos quiserem vir conversar, eu falo com eles. Mas não vou me ater a detalhes. E o irmão dele era uma pessoa que, pelo contrário, esse era até bastante inteligente, trabalhou em empresas como até a NASA nos Estados Unidos, né? Deu aula em Harvard. Bom, isso é inquestionável. Mas eu fui descobrir depois da separação, que ele tinha graves problemas financeiros, ou por incompetência ou por má fé. Então não cabe a mim julgar, mas nessa disputa toda eu descobri que ele tinha cerca de 300 processos judiciais e 200 condenações. Fora acho que eu não soube, fora a área trabalhista, isso tudo que eu nem me preocupei em olhar. Tá? Mas o que acontece? Quando ocorreu o fato da minha separação da mãe dos meus filhos, eu quis conversar com meu sogro.
né, o avô dos meus filhos, e ele simplesmente recusou. Lógico, pô, uma pessoa que é bitolada, uma pessoa incapaz de dialogar. Parte para acusação, parte para os maus princípios e, lógico, recusou-se a conversar como um homem. Né? Para mim é uma atitude extremamente covarde. Levou minha mulher para fazer uma queixa de violência doméstica, coisa que nunca aconteceu, né? E passou a me agredir. Então, processos, arrumou uma advogada de péssimos princípios, que a minha sogra, inclusive, minha falecida sogra, na época já tinha dito que passava de uma carreirista, né, que deu golpe da barriga num comandante para casar com um comandante da Marinha, né? E aí conseguia seus trabalhos, as coisas. Bom, mas isso não, essa é outra história. Então, durante todo esse período da separação, tentaram convencer os meus filhos que eu era uma pessoa violenta, tá? Que eu era uma pessoa complicada, que eu era uma pessoa difícil. E tudo isso, óbvio, foi posto durante o processo, nas questões de, como é que se diz, das perícias com psicólogo, e foi visto que eu não era tudo aquilo era em verdade, tá? Essa questão da agressão que teoricamente eu teria feito com a mãe deles caiu por terra pelo próprio exame de corpo de delito. Dentro da própria delegacia, quando eu fui prestar depoimento, viram que eu não poderia ter tido aquela agressão pelo meu próprio, né, policial que tomou meu depoimento. Ela disse: não, tá tudo certo, você não agrediu. Eu vi aqui pelo seu diálogo, porque inclusive eu tinha diálogo de WhatsApp com o psicólogo dela e com o psiquiatra. Então ali ela viu que não tinha violência nenhuma. Mas a Lei Maria da Penha tem que ir para o Ministério Público e vai adiante o processo. Lógico que o exame de corpo de delito atestou a imaterialidade dos fatos, ou seja, eu nunca agredi a mãe deles. E aí, como caiu essa teoria, né, da violência, o que eles fizeram? O meu sogro fez uma queixa numa outra delegacia que estava sendo ameaçado de morte por mim, que eu estava ameaçando a ele, a mãe dos meus filhos e aos meus filhos. Lógico que quando eu fui para parar na delegacia, dar depoimento, e foi comprovado, né, o próprio policial, ele riu quando eu comecei a contar as coisas. Então, qual era a prova máxima que eles tinham? Um e-mail que eu tinha mandado para os meus filhos com um texto muito bonito, chamado Meu Testamento. Que é lindo esse texto. Inclusive, quem quiser depois eu posso até dar, e eu não conhecia nem o autor dele, fui descobrir o autor há pouco tempo. Então, isso era a prova que eles tinham que eu estava ameaçando a vida da família. Óbvio que, pô. E depois, inclusive, com a carta do presidente do COI meu respeito, tudo que foi teoria de violência caiu por terra. Né? Então, aí começa, você percebe a lavagem cerebral que meus filhos tiveram. Ah, na questão dos mandados judiciais, nunca eles foram cumpridos. E eu, para não traumatizar os meus filhos, eu nunca me fiz valer da força policial. Porque, por exemplo, primeiro dia dos pais, depois da separação, eu tinha uma ordem judicial para buscá-los em casa. Eles deveriam ter passado o dia inteiro comigo. Lógico que o meu sogro se trancou dentro de casa, não atendeu as ligações, não atendeu campainha, nada. E eu estava com a ordem judicial, o despacho do juiz para buscar meus filhos. Fui conversar com o meu advogado disse: Guilherme, você pode chegar para a primeira patrulha que tiver da polícia, mostrar para eles e a polícia vai fazer como se cumprir a ordem judicial. Isso é fato. Então, o que acontece? Eu, para não traumatizar os meus filhos, eu deixei passar. Tá? Porque eu não queria chegar lá com uma polícia
fazendo o avô deles passar essa vergonha e a mãe deles. E para eles seria muito desagradável ver uma situação dessa. Então eu suportei tudo isso, tá? Bom, e aí foram caminhando. E quando o meu sogro começou a entrar no processo de senilidade, de demência, esse irmão dele assumiu a curatela deles. Tá? E eu tentei conversar com esse irmão deles e vi que o cara queria era briga. Ele provocou de tudo que foi jeito. Eu disse: olha, eu sou o pai, eu quero conversar contigo. Você está cuidando da mãe dos meus filhos, você está cuidando deles, pô. Eu estou morando em outra cidade, pô, vamos conversar. Ele sempre se recusou a conversar, me acusava, inclusive, me acusou de mover vários processos, quando na verdade o único processo que eu tinha era de pedindo a guarda compartilhada dos meus filhos, nada mais. Era isso que eu queria, pô, participar da vida deles. E, bom, meus filhos começaram a frequentar minha casa e esse tio controlava tudo, ligava 500 vezes por dia, sabe? Meu filho uma vez foi passar um final de semana, um feriado comigo, e ele chamou um amiguinho e eu me dava com os pais desse amigo dele, era até conhecido meu da adolescência. Foram lá para casa, pô, e o tal do tio, ligou para lá pedindo para que eles descessem pro Rio. Aí eu falei: não, o filho é meu, pô, não tem que. Não, não, mas nós prometemos para ele. Quer dizer, o cara tentou de todos os jeitos, de todas as formas, me afastar dos meus filhos. Criar um clima de mal-estar entre eles e eu. Ah, na formatura de colégio da minha filha mais velha, eu fui, lógico, como pai, falar com ele, com a família. Né? Fui falar com meus filhos, com esse tio, que era o curador da mãe deles, e dar os parabéns, agradecer. Cara, me tratou, quase que me agrediu na frente dos meus filhos, me xingou na frente dos meus filhos, mostrou bem o caráter da pessoa. Tá? Esse cara não valia nada, morreu já também. Tá? Então, é exatamente isso. Você tenta ser uma pessoa civilizada, uma pessoa cortês, uma pessoa amiga, e é isso que você recebe. É gente de péssima índole, de péssimo caráter. Então hoje eu estou aqui para realmente desabafar. Estou sem ver meus filhos, não consegui falar com eles. A última vez que a minha filha mais velha falou comigo foi no meu aniversário, quando eu fiz 60 anos. O meu filho, eventualmente, ainda consigo falar alguma coisa com ele. A minha filha do meio não fala comigo há 3 anos. Até isso, o que, que acontece? A mãe deles precisou passar por uma internação e eu disse que não iria me envolver, porque é um respeito à família. Tá? Apesar de eu considerar a família dela inapta para tratar desse tipo de coisa, eu me ofereci para ajudar porque eu tinha laudos médicos e receituários, eu poderia colaborar, né? Eu sabia como lidar com ela, porque quando a doença dela surgiu, eu cuidei dela por 10 anos, né? Depois que o surgimento da doença, sendo que nos últimos 3 anos antes da separação, dedicação total. Era o trabalho e ela. E eu, lógico, meus filhos dentro de casa, né? Mas eu cuidei dela com todo o carinho, com todo o respeito, com toda a delicadeza, com toda a paciência, com toda a consideração possível, com todo o amor, né? Então, o que que acontece? Eu não... Quando ela foi para essa internação, eu falei: não vou me meter, a família que cuide, né? Mas me ofereci para ajudar. E aí eu descobri o que estava acontecendo dentro da clínica e me liguei, marquei uma entrevista com eles, com o diretor técnico e a equipe, e apresentei os laudos e os receituários. O médico ficou apavorado, porque viu que o tratamento estava completamente equivocado. E aí ele combinou comigo que faria uma reunião entre a família dela, né, e eu, para a gente tomar providências quanto ao tratamento, né? O que, que a família fez? Ligou esse tio maravilhoso, esse mau caráter safado, eu falo mesmo. Quem é? Se a família, alguém da família
tiver alguma coisa contra isso, que venha tomar satisfações. Eu tenho todas as provas. Diálogos de WhatsApp, gravação de ligações, tudo. Porque eu sempre me protegi das coisas, né? Então, esse foi combinado, essa reunião. E o que, que esse titio fez? Foi falar para os meus filhos que eu tinha invadido a clínica, que eu tinha tentado sequestrar a mãe deles, que eu estava mentindo para a equipe médica que cuidava dela e trocaram lá de clínica. Conclusão: minhas filhas ficaram indignadas, me ligaram xingando, me agredindo e, lógico, como com a formação que eles estavam tendo, né, do caráter do avô e do tio, lógico que não escutaram as minhas respostas, né, nem olharam. Por quê? O que interessa é agredir. Tem uma coisa uma frase que uma vez eu escutei que é uma grande verdade. O mentiroso, quando é descoberto, ele tenta se fazer de vítima e imputar a culpa naquele que descobriu a mentira. É aquela história, né, do marido traído. Pô, ele pega o telefone da mulher, descobre que a mulher está traindo ele. Quando ele vai colocá-la contra a parede, ela diz: por que você pegou meu telefone? Você cometeu um crime de invasão de privacidade olhando meu telefone. É exatamente isso. É o mentiroso, o mau caráter. É exatamente assim que age. Então, quer dizer, quando ele foi pego, ele foi mentir para os meus filhos para salvar a pele dele. Sabe? Então, isso que aconteceu. Esse tio faleceu ano passado, graças a Deus. Mas meus filhos precisam saber de toda a verdade. Eu tenho aqui pilhas de documentos, cópia de todos os processos que ele respondia. Tenho mandados de prisão que foram emitidos contra ele, que ele acabou não sendo preso, porque sempre ou alguém da família, quer dizer, sempre alguém da família ou impetrava um mandato de um habeas corpus ou quitava uma das dívidas dele, né? E é lógico, a mãe dos meus filhos tem uma aposentadoria do Tribunal TRF e outra, e como filha de militar, naquela época que o militar podia deixar a pensão para os filhos, ela até recebe a pensão do pai. Então ela tem uma boa renda. E esse tio é uma dívida monstruosa. Então, quer dizer, eu fui excluído da vida dos meus filhos pela canalice do meu sogro e do irmão dele. Dois grandes canalhas. Meus filhos vão ouvir isso aqui, com certeza. Espero que escutem. E que espero que venham tomar satisfações comigo, porque eu tenho uma pasta de documentos. Imagina, 200, 300 processos, 200 condenações, diálogos, documentos, laudos médicos, laudo receituário, ou seja, é um calhamaço. Deve ter, sei lá, uns 400 páginas de documentos comprovando tudo isso que eu falo. Então, hoje está sendo um desabafo, tá? Está sendo um dia triste para mim pela distância deles. Eu estou sozinho aqui em Teresópolis. Conversei hoje com uma amiga que mora em Petrópolis. Conversei rapidamente com uma amiga aqui de Teresópolis também. Mas passei o dia todo sozinho. E aí, máximo eu fui sair para só ir à missa, mais nada. E tô aqui. Foi a missa e a padaria. Comprar um pãozinho pro lanche. Tá frio agora, tá 10 graus aqui. Tá? Então, gente, o que eu queria partilhar hoje é realmente esse desabafo. Dizer que o mau caráter, quando ele quer destruir a vida de alguém, ele destrói. Minha família foi destruída por dois canalhas. Tá? As pessoas que eu mais amo na vida, meus filhos. E a mãe deles, eu era louco pela mãe deles. Tá? E tenho um carinho, até hoje eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ela. Gostaria de estar podendo cuidar dela hoje. Tenho certeza que ela não estaria do jeito que ela está hoje se tivesse sob a minha supervisão, sob os meus cuidados. Tá? Nós não teríamos nos separado, nós poderia até ter tido o desenvolvimento da doença, mas ela não estaria com o quadro que ela tem hoje. Com certeza, tenho certeza disso. Tá? Então, é isso, gente. Eu queria encerrar essa questão da alienação parental com esse meu breve depoimento, porque a violência foi tão grande,
Foi tão grande, foi tanta dor que eu senti, que eu acabei perdendo muito da minha vontade de viver. Eu envelheci muito nesses anos. Eu engordei tremendamente, está sendo uma luta para mim me livrar desses quilos extras. Tá? Eu saí de 100 quilos para 135 quilos. Hoje eu estou com 103. Estou quase voltando ao peso que eu tinha antes da separação. Falta pouco, mas eu ainda quero perder mais peso porque eu quero ter uma saúde melhor. Tá? E lógico que acabei me envolvendo com aquela segunda companheira, que por causa da carência, da tristeza, ela me deu atenção, foi importante para mim, mas tivesse tido mais paciência, eu veria que não ia dar certo, como realmente não deu. Então hoje eu tenho até vivido um momento de solitude, até por opção. Tá? Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, entrei num link desse de paquera, conheci gente legal pra caramba, fiz grandes amizades, tá? Inclusive essa minha amiga aqui de Teresópolis, que me arrumou esse lugar onde eu estou morando, que era uma pessoa maravilhosa, tá? Merece todo o meu carinho, minha consideração, minha gratidão, mas eu não posso me envolver com uma pessoa apenas por gratidão e por carência. Fiz outras amizades que estão sendo muito boas para mim, né? Eu tive mais convivência, depois me afastei um pouco, por questões diversas, mas pessoas que eu falo quase que diariamente, e até pouco tempo surgiu uma nova amizade, né, com uma pessoa também sensacional, tem me dado um apoio muito grande, tem me dado muito carinho, até me convidou para passar o dia de hoje com ela lá em Petrópolis, né, para almoçar junto, para não ficar sozinho, só que, lógico, é, não só acabei fazendo uma outra programação aqui para mim, ela também fez uma outra programação para ela, mas é muito bom saber que tem gente que gosta da gente, que é gente que nos admira, que tem carinho, sabe? Porque se meus filhos entendessem quem é o pai deles, como que o pai deles conquista as pessoas sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo sincero, né? Porque meus filhos não sabem quem é o verdadeiro pai deles. Minha filha mais velha tinha 12 anos, a do meio estava fazendo 10. Meu filho tinha 7 anos quando nós nos separamos. Então, esse período todo, eles recebendo uma lavagem cerebral de ódio contra o pai, foi terrível. E eu sei o que é isso porque eu vivi isso na minha infância. Eu fui ensinado a odiar meu pai. Hoje, por exemplo, no Facebook, eu botei uma foto minha, bebê, com meu pai há 60 anos atrás. Né? Então, eu sinto muita falta. Meu pai agora, em setembro, dia 14 de setembro, serão 25 anos de falecimento do meu pai. Tá? Há 25 anos que eu não sei o que é ter um pai. Eu levei anos sem ter, depois, quando recuperei, resgatei meu relacionamento com ele, voltei a ter um pai, e há 25 anos que ele se foi. Voltou para casa do pai, né? Tá lá com meu avô, tá lá comemorando o Dia dos Pais com meu avô. E sabendo que os seus, pelo menos os 3 filhos homens, não sei quanto a minha irmã, que foi até aniversário dela ontem, mandei uma mensagem muito carinhosa para ela, porque eu tenho amor pela minha irmã, embora a gente esteja bastante distante, mas eu tenho amor pela minha irmã. Tenho certeza que meus filhos estão com. Meus irmãos estão com o papai em pensamento. Então, o que eu queria dizer é que realmente, se alguém tiver como falar com meus filhos, fale. Sabe? Porque muita gente que poderia ter dito não quis se envolver, ficou com medo. Mas eu preciso realmente de uma ajuda de alguém que até intermedie meu conversa com meus filhos, porque eles precisam descobrir, né, quem é o verdadeiro pai deles. Do homem de caráter, do homem tranquilo, do homem valoroso, do homem que não suporta mentira, do homem que não tem medo de lutar,
do homem que é extremamente carinhoso e dedicado. Tá aí meus amigos que podem dizer o quanto eu sou amigo dos amigos, o quanto eu sou carinhoso com os meus amigos e dedicado a eles. Meus amigos podem testemunhar. E tenho certeza que meus filhos se orgulhariam muito do pai que têm. Mas, infelizmente, dois mau caráteres, canalhas, separaram meus filhos de mim. Tá? Eu peço a Deus diariamente para poder perdoar esses dois homens um dia. Porque humanamente é muito difícil. Né? Então eu peço para que Deus me dê a graça de um dia perdoar esses homens. Aliás, eu peço isso todas as missas que eu vou. A graça de poder perdoá-la. Não só missa, em oração também. E aqui diante de vocês, eu estou falando. Peçam a Deus para que eu consiga ter a graça de perdoar esses homens. Porque, como diz a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então eu devo perdoar esses homens para poder até pedir o perdão de Deus pelas minhas falhas. Tá? Então, esse foi o último vídeo sobre alienação parental. Né? E agora eu vou começar com uma outra série de outros vídeos sobre assuntos diversos. Essa semana mesmo eu espero já estar gravando mais alguma coisa, mas vamos ver, vamos com calma. Vou falar um pouco do meu trabalho agora, das coisas que eu realizo, né? Então, é isso, gente. Agradeço a atenção de todos. Espero ter ajudado aqueles que vivem alienação parental. Estou aqui disposto a ajudar, a ouvir, podem me ligar. E é isso. Tá? É isso aí. Eu não sei mais até o que falar, mas era isso que eu precisava desabafar e estou aqui, gente. Para quem quiser conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Quem quiser que um ouvido para escutar, quem quiser uma palavra de consolo, de carinho, também sei dar. Tá? E hoje sou eu que estou pedindo palavras de consolo, de carinho, porque eu estou fraco, estou fragilizado hoje. Não cheguei a chorar, mas eu tô emotivo hoje, estou sensível e agradeço pela audiência de vocês e pelo carinho de todas as pessoas que vêm falando comigo esses 10 anos de muita dor e muita luta que eu tenho passado. Tá? Um grande abraço a todos, feliz Dia dos Pais, aos que são pais, né? E fiquem com Deus.